Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre na presença de Deus, intercedendo por cada um de nós. Hoje eu queria trazer uma história bonita, porque eu vejo que é de grande interesse para nós. Muito obrigado a você que a partir de agora está conosco pelo canal Soldado Católico. Já quero pedir a você para se inscrever no canal, para dar um like, um joinha para a gente, tá? Que você possa ativar o sininho de notificações para receber então os nossos conteúdos em primeira mão, tá bom? Deus abençoe você onde você estiver, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Gente, hoje eu vou falar de um santo. O cara, ele teve que enfrentar uma seita muito forte na época e ele teve que arriscar a própria vida, porque na época enfrentar o arianismo não era coisa fácil, tá? E o santo de hoje, ele enfrentou o arianismo, ele conduziu um pouquinho do Concílio de Toledo. A história começou em 1070, era o ano de 1070, quando a história começou por um homem casado. Olha que importância do casamento. Era um homem casado. E o nome dele era Isidório. Isidoro, aliás, Isidoro. Tem nada a ver com Isidório. Isidoro, o nome dele era Isidoro. Ele era um homem casado. A sua esposa ajudava ele a socorrer os pobres, tá? A socorrer os trabalhadores, os lavradores. E aí ele se tornou padre, né? Ele se tornou padre. O seu irmão Leonardo, que era bispo, veio a falecer e ele então foi eleito bispo, sucedendo o seu irmão Leonardo, tá? Fez um trabalho muito bonito. Na época o arianismo estava no auge. Gente, o arianismo, porque eu estou falando de arianismo, e de repente tem gente que não sabe o que foi o arianismo. O arianismo era uma seita anticatólica que dizia que nosso Senhor Jesus Cristo não era consubstancial a Deus. E o que é isso? Em outras palavras, eles diziam, eles acreditavam, eles pregavam que Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo era um grande profeta, um grande homem, maior, acima. Eles diziam que Jesus Cristo estava acima de qualquer outro homem, mas que, porém, Jesus não era Deus. Jesus não possuía a divindade a ponto de ser Deus. Então aí já era uma heresia. Então o arianismo era uma seita herética, tá? Que pregava a humanidade de Jesus como um ser grandioso, em outras palavras, um profeta, mas que não era Deus. Em contrapartida, quando você pega o texto bíblico, a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus. De que forma? Quando o próprio Jesus vai dizer: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Jesus disse. Pronto. Se Jesus disse que ele e o Pai é um só, e que ele está no Pai e que o Pai está nele, portanto, aí há duas pessoas em uma só. Entende? E aí Santo Agostinho nos traz o mistério da Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Aonde está a dificuldade de entender? Isidoro, ele se torna bispo, ele enfrenta o arianismo, né? Ele ajuda os lavradores, agricultores,
as pessoas que trabalhavam na terra. É por isso que depois da sua morte ele é canonizado e se torna santo. Ele se torna o padroeiro dos lavradores, por essa ligação. Então você perceba que não importa o estado de vida que você tem, tua primeira vocação é o chamado à santidade. Você é chamado para ser santo. Você é chamada para ser santo. Nossa primeira vocação é a santidade. Depois é que vem as outras, como soma, acrescentando. Mas a nossa primeira vocação é a santidade. Então Isidoro, mesmo homem casado, ele se torna padre e com a morte do seu irmão, ele sucede o seu irmão Leonardo no episcopado. Tá? Então é um homem que tanto ele quanto a esposa dele, Maria, a esposa dele chamava-se Maria, eles buscam fazer a vontade de Deus no estado de vida em que eles se encontram. Portanto, para dizer o quê? Não importa se você é solteiro, se você é casado, se você é missionário, se você é leigo, seja lá o que você for, se você é um empresário, se você é um trabalhador, leva Jesus às pessoas aonde você estiver e busca a santidade em tudo o que você fizer. Aonde está a dificuldade de entender isso? Nós tivemos tantas histórias de santos bonitos, de santas bonitas. Nós tivemos a história de Santa Rita de Cássia, né? E outras santas que deram a sua vida pela causa do Evangelho. E você pensa que foi fácil, tá? Santo Isidoro enfrentar o arianismo? Não foi fácil. Mas ele combateu. Ele escreveu algumas coisas, muita coisa. O Santo Isidoro escreveu muita coisa, principalmente a respeito do sacerdote. Ele dizia que o sacerdote, para ser sacerdote, precisaria ser bem formado, bem instruído e bem capacitado. Tá? Lá nos anos 1000, gente, no século X, século XI, por ali, já se tinha essa visão de que o padre precisaria passar por um estado de purificação, de garimpo, tá? de experiência com o sagrado, para que ele possa salvar as almas que recorrem a ele. Então, aí a beleza de ser sacerdote. Aí está a beleza de ser padre. Sabe? Por isso, quando eu vejo um jovem que ele diz assim, eu acho que a minha vocação é ser padre, eu tento ajudar esse jovem. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com um jovem, ele é do Pernambuco, e na nossa conversa eu vi o interesse dele pela vida religiosa. Eu disse para ele, mas você já fez uma experiência franciscana, ou monástica, ou diocesana, tá? Então nós conversamos bastante, e eu sempre eu gosto muito quando eu vejo um jovem, tá, com essa vontade, porque nós estamos vivendo uma crise de seminaristas. E muitos seminaristas que não está sendo preparado o suficiente para pregar a doutrina verdadeira. Principalmente se ele tiver um seminário de linha da TL. Aí é que é pior mesmo, aí desgraçou tudo, tá? Se ele estiver em um seminário que não esteja ligado, não tem espiritualidade. Bom, espiritualidade como se a teologia da libertação não tem nada de espiritual. Aí agora é que acabou tudo. Imagina
um seminarista sendo formado para ser um padre, segundo o que nos ensina a teologia da libertação. Que padre ele será? Entende? Então, a gente precisa dizer aos jovens que estão interessados em entrar num seminário: não procurem seminário de visão TL, tá? De espiritualidade não, porque a teologia da libertação não tem espiritualidade nenhuma. Isso é fato. Isso é fato. Você viu recentemente o frei dominicano contra a homilia do Papa. Se sentiram decepcionados. Por quê? Porque o Papa, na sua homilia, ele refletiu a piedade, a penitência, a doutrina, tá? Um olhar piedoso, um olhar doutrinário. E o frei, como não gosta dessas coisas, aí para nós católicos, você repare, para nós católicos, como é decepcionante para a gente ouvir um teólogo, um padre, um frei da ordem dos pregadores dizer que está decepcionado com o Santo Padre, o Papa. Significa que ele está dividido. Significa que ele está espalhando um espírito de confusão dentro da sua própria igreja. Porque a igreja em todo o planeta está unida com o Papa Leão XIV. Por que eu estou usando isso? Para dizer a você, jovem, na hora de você buscar um seminário, tá? Busque um seminário que não esteja envolvido nem ligado com a teologia da libertação. Senão tu nunca vai ser um bom padre. Veja alguns padres formados nessa linha da teologia da libertação, o que eles são, o que eles viraram. Eu já vi padre da teologia da libertação dizer que esse negócio de terço é coisa do passado. Vocês viram anteriormente, recentemente, um frei franciscano dizer que o livro do Gênesis é ultrapassado? Imagina, minha gente, se a Bíblia Sagrada é sempre atual, como eu posso abrir a minha boca para dizer que o Gênesis é ultrapassado? Ultrapassado está ele, com a sua doutrina errada, com os seus ensinamentos errados. Talvez se ele usasse a Bíblia para catequizar o povo, ele não falaria isso. E aqui eu estou em defesa da fé, eu estou em defesa da Bíblia Sagrada, eu estou em defesa das profecias sagradas, porque nós devemos nos apegar sim às profecias sagradas. Porque é ela que nos conduz ao sagrado. E quem é o sagrado, senão Deus? Quem é o sagrado, senão Deus? E isso, Santo Isidoro soube trazer dentro de si muito bem. Ele converteu muita gente. Ele converteu homens da alta escalada que não era cristão. Ele trouxe para o seio da igreja, que eu tenho certeza que é o que o Papa Leão XIV vai trazer. Essas picuinhas aí, disso, daquilo, se apresenta, sei lá, pano, bandeira, sei que lá. O Papa não está ligado nessas coisas. O Papa não está se importando com essas coisas. O Papa está importando em salvar almas. Em salvar almas. Tá? Então você, que é um jovem que pensa em entrar no seminário, peguem os escritos de Santo Isidoro, vai te ajudar bastante. Ele escreveu muita coisa sobre a formação de padre, tá? A formação sacerdotal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai aprender muito com o Santo Isidoro. Tá bom, gente?
Gente, chegamos no final da nossa programação aqui no YouTube, tá? Final do nosso vídeo. Eu agradeço a você. Torne-se inscrito no canal, dê um like pra gente, escreva nos comentários. Se você quiser me ajudar financeiramente no nosso apostolado, eu te agradeço muito, ajuda a gente de qualquer forma. Nós temos o Pix 75991719729. Faça uma doação para a gente e deixe teu coração dizer o que é e quanto é ou o que é, né? Quando você vai ofertar, não é só dinheiro não, a oferta não é só dinheiro. Uma cesta básica, uma cesta de produto de limpeza, tá? Tudo isso, uma roupa, né? Uma roupa, tudo isso é oferta. Às vezes a gente pensa que ofertar é só dinheiro, 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 não. Tem muita coisa boa para ser ofertado também. Agora, se você tem condição e você quer ofertar, oferta, faça a sua oferta pra gente. Beleza? Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Salve a Santíssima Virgem. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.